E quais instrumentos musicais eram os mais utilizados, os mais difundidos, até os mais produzidos no tempo da Sereníssima República de Veneza? Esta aqui é uma dúvida de um dos inscritos aqui no canal, o senhor Rafael Risi. Então, eu já agradeço aí os comentários de vocês, as dúvidas de vocês, e é porque elas me possibilitam trazer essas pautas diferenciadas aqui para o canal. Curte o vídeo, se inscreve e, claro, não deixe de ativar o sino das notificações para que você sempre esteja por dentro do conteúdo que é postado aqui regularmente, né? São todos os dias tem vídeo novo aqui falando sobre algum aspecto, alguma coisa relacionada aos vênetos. Ou também, né? Enfim, a gente tem um vídeo dos sobrenomes, que a maioria deles é relacionado aos vênetos. Agora também abrir espaço para outros sobrenomes, né? Sobrenomes de outros lugares da Itália, mas também de outros lugares da Europa, sobrenomes portugueses, espanhóis também eu vou fazer. Na verdade, eu vou fazer uma playlist, tem lá a playlist dos sobrenomes, e aí depois eu pretendo, já tivemos um sobrenome toscano aqui, né, nessa semana, mas eu pretendo fazer uma playlist lá de sobrenomes, enfim, não vênetos, né, outros sobrenomes, né, de outros locais, tanto da Itália como de outros lugares da Europa. Enfim, se você quiser também, eu sei que muitas outras pessoas acompanham o canal, pessoas de outras culturas, outros povos da Itália, assim como pessoas que têm descendência portuguesa, descendência espanhola e assim por diante, alemães. Caso você deseje, essa é a notícia que eu tenho também para dar ligado a isso. Muito bem, eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamar e você é bem-vindo. E vamos começar o nosso vídeo. Olha só, a gente sabe, pelo menos as pessoas que tiveram algum estudo sobre essas perspectivas da Sereníssima República de Veneza, que a República de Veneza sempre foi um estado que teve apreço pela arte, né? Sempre financiou de bom grado grandes artistas, sempre despendeu muito orçamento, muita verba para que fosse, digamos, construído assim, bases arquitetônicas com um viés artístico invejável. É por isso que também no vídeo de ontem eu falei para vocês, né, que depois que a Sereníssima cai, principalmente a capital Veneza fica jogada às traças, porque antes disso sempre se tinha muito investimento e muito dinheiro para toda essa, não só para bancar artistas, né, músicos, entre eles, músicos, pintores, mas principalmente para bancar pessoas, arquitetos, né, engenheiros que naquele tempo, naquele período eram considerados artistas, porque tudo era feito com uma estética relacionada à arte, enfim, ao barroco, ou clássico, ou gótico. Era sempre algo relacionado com muita arte clássica, né? As construções também vocês podem ver. E o que acontece é que, sim, muitos músicos saíram desse período, né? E uma indústria também musical, uma indústria de instrumentos também foi possível. Veneza gera isso naquele período. Respondendo, claro, aqui a dúvida do nosso inscrito quanto aos instrumentos, nós temos o órgão, né? O órgão é um dos principais desses instrumentos que foram, sim, construídos e incentivada, né, o ensino do órgão, até mesmo porque era um instrumento muito ligado com a igreja, e a igreja era uma grande escola para músicos, tanto que a gente vai ver que a maior parte dos nossos músicos vênetos clássicos tradicionais foram formados dentro da igreja. Bem, aqui a gente tem o que eu coloquei como destaque para vocês, né, que a República de Veneza era famosa, né, por suas igrejas magníficas e ricas, e tanto que se vocês forem hoje para o Vêneto, a maior parte dos locais do Vêneto ainda tem igrejas muito belas, muito bonitas, né? A gente não precisa nem falar sobre Veneza, a Basílica de São Marcos. E muitas delas, é claro, possuíam seus órgãos também. A música sacra desempenhava esse papel que era magnífico, era um papel crucial na vida cultural, religiosa e, claro, na vida social também, né? Sempre fazia parte. Na verdade, as coisas não se separavam como hoje, né? As coisas andavam juntas, sim, separadas, cada uma com a sua atividade, mas reunidas em um propósito. E geralmente o propósito era o propósito sacro, né?
O alaúde também era muito comum durante toda a vida aí da República de Veneza, né? Para quem não sabe, é um instrumento lá da Idade Média, muito popular na Europa inteira, não só na República de Veneza, mas principalmente na Europa renascentista e barroca. E o alaúde, então, ele era frequentemente usado tanto nas apresentações solos quanto em conjunto. Para quem nunca ouviu, tem um som belíssimo, procura aqui no YouTube depois que você acabar o vídeo e provavelmente também você vai encontrar muita música vêneta ali sendo tocado o alaúde. Bom, um dos instrumentos que ele vigora em demasia até nos dias de hoje, em todos os locais, né, em todos os gêneros praticamente, é possível colocá-lo, é o senhor violino. O violino é um instrumento magnífico e dificílimo de ser tocado, né? Então, que ele é a arma de muitos músicos, inclusive, por exemplo, Vivaldi, né? Um grande compositor vêneto, e esse daqui, o violino, na República de Veneza, foi frequentemente associado ao desenvolvimento e à popularização dessa música, né? Dessa música clássica mais protagonista, com um protagonista, né? Então, na época da República de Veneza, a família de construtores de violino, a Amati, era uma família daquela época lá, era ativa na cidade, por exemplo, né? Se construíam os violinos eram construídos por grandes famílias. Então, o violino tornou-se um elemento fundamental nessa música vêneta da época, né? Então, não preciso nem falar, quando eu falo de Vivaldi, todo mundo já se dá conta disso. Cravo e clavicórdio. Outro instrumento que, apesar de não ser tão comum hoje em dia, né, nas músicas que nós temos, as músicas populares, também é um instrumento belíssimo, né? Belíssimo. Cravo e clavicórdio. Instrumento de teclado, né? Instrumentos de teclado, como o cravo e clavicórdio, eles eram sempre usados também para performances, tanto da música sacra quanto secular, né? Tanto sacro quanto secular, eles utilizavam esses instrumentos aqui. Então, a República de Veneza era, assim, um importante centro aí da produção e o consumo de instrumentos musicais. Vamos lá para a flauta de pan, também era muito utilizada. Esse instrumento aqui é um instrumento de sopro, já falamos, é uma flauta de origem antiga e era conhecida por suas notas suaves e melódicas, né? Era frequentemente usado em conjuntos de música de câmara. E depois também tínhamos a trombeta e o trombone, ainda hoje muito em voga também, muitas composições de estilos diferenciados, né? Os instrumentos de sopro, eles também eram frequentemente usados principalmente para eventos, né, cerimoniais, festivais públicos, etc. Trombetas e trombones, em particular, eram populares em fanfarras e música festiva. Depois também tínhamos aí o cembalo, que é o cravo, né? E esse aqui é um outro instrumento de teclado semelhante ao cravo, que a gente viu antes ali, era amplamente utilizado na música da época. E depois, é claro que existiam outros instrumentos menos famosos, menos tocados, mas esses aqui eram os principais. Acredito que eu tenha respondido e seria também adequado que a gente trouxesse os principais músicos que fizeram, né, fizeram uso também de muitos desses instrumentos aqui e são músicos reconhecidos ali na Sereníssima República de Veneza. A gente começa na lista com o Adrian Willaert, de 1409 a 1562, foi o período dele nesse mundo. Era mestre Flamengo. Willaert foi o fundador, então, da famosa Escola Veneziana de Música, né? Ele foi nomeado mestre da capela da Basílica de São Marcos, em Veneza, onde ele desempenhou aí o seu papel crucial no desenvolvimento da música sacra. E depois nós temos aqui o Giovanni Gabrieli, o período de vida dele foi de 1554 a 1612, compositor e organista vêneto. Giovanni Gabrieli é conhecido, sim, por suas contribuições à música sacra e por suas inovações no uso de grupos de instrumentos, especialmente os trombones e cornetos. Depois nós tivemos o Claudio Monteverdi. O período de vida dele foi de 1567 a 1643. Monteverdi é frequentemente chamado de o pai da ópera, é um dos compositores mais importantes da transição, né, do Renascimento para o Barroco.
Em seguida nós temos ele, né, famoso, Antonio Vivaldi, período de vida dele 1678 a 1741, um dos compositores barrocos mais famosos que a gente tem. Como eu disse, Vivaldi era um virtuoso, né, do violino e sacerdote. Vivaldi era sacerdote, era padre. Ele é prete rosso, padre vermelho, porque era ruivo, né? Então ele compôs uma quantia significativa de música sacra e secular e é lembrado até hoje, e eu escuto ele até hoje, muitas vezes quando eu janto, né? Quando eu vou lá, eu quero jantar em paz, eu não ligo a porcaria da TV, porque daí a comida volta. Eu coloco Vivaldi e escuto lá as belas canções de Vivaldi, né? Tommaso Albione, 1671 a 1751, a data de vida dele, compositor barroco. Albione é conhecido por suas óperas, música de câmara e concertos, né? Sua obra também é famosa aí, a obra mais famosa talvez seja o Adagio em Sol menor, né? Embora a parte dela tenha sido reconstruída por um compositor do século XX, mas todo o seu trabalho ainda está intacto. E aí, para finalizar, nós temos outro vêneto aqui, que é o Baldassare Galuppi, que viveu entre 1706 a 1785. Galuppi foi um influente compositor de transição do barroco pro classicismo. Ele compôs óperas e música sacra, e a sua música era muito apreciada naquele momento, naquela época também. Portanto, falei aqui para vocês não só os instrumentos, mas os músicos mais famosos, né, vênetos ou que foram reconhecidos graças à República de Veneza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sugiro, então, que vocês busquem esses compositores, que vocês ouçam esses compositores, né? E se refinam também no gosto musical, porque realmente são coisas que a gente precisa cuidar, né? São coisas da alma. Tsai tsai, Strucon.